Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu já disse esse chavão que circula nas redes sociais, que é depressão em excesso de passado, ou seja, pensar em coisas antigas, e ansiedade é pensar no futuro, em coisas que irão acontecer. O que de fato não condiz com a realidade. Entretanto, é importante sempre pensarmos, é importante sempre nos planejarmos e é importante sempre pensarmos que tudo pode dar errado, certo? Para que não se venham as frustrações antigas, ou seja, aquilo que eu poderia ter feito diferente, tal coisa, tal coisa, tal coisa, ou eu posso fazer diferente aquilo, isso, olha, estão fazendo aquilo, eu posso fazer isso, certo? Então, apenas pense do seu jeito de fazer, de acordo com as suas condições, certo? Às vezes vai que você descobre uma ideia que inova. E quando eu digo isso, não estou dizendo que você vai descobrir algo além do iPhone, por exemplo, além dos smartphones, além das telas, mas algo que vai causar impacto, se não de imediato, no longo prazo das pessoas, certo? A gente nunca, de fato, pode calcular os resultados nas nossas ações, certo? E isso é pro bem e pro mal. Pensar em excesso, e como eu digo, em excesso, o resultado de nossas ações é apenas uma maneira de nos enfiar uma faca e torcer ela a cada vez que a gente pensa nisso, é certo? E quando eu digo isso, essa faca que entra em nós, que nós cravamos em nós, não é necessariamente algo ruim, pois apesar da analogia de uma faca cravada na gente, né, no corpo, mas assim, o que está ruim assim na analogia é o que a gente torce, a gente se remói com pensamentos de eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito diferente. Tenha sempre em mente uma coisa, que o que você fez está feito. O que você fez o que você podia e nada mais. Talvez de fato haja situações onde você pudesse não ter feito nada, optado por não fazer nada, optado por ter feito de modo diferente, ter feito outra coisa, mas se remoer acerca disso, ficar pensando nisso excessivamente, é bobagem. Porque o que é o passado, ele já passou. Parafraseando uma frase que logo inicia a série House of Cards, existem dois tipos de dor. Aquela que traz só sofrimento e aquela que traz algum aprendizado. Pensar no passado, remoer o passado, no sentido de pensar, poderia ter feito melhor, poderia ter feito diferente,
é simplesmente uma dor que só traz sofrimento, não traz nada de bom. Claro que você aprende com experiências passadas, não só suas, como dos outros. Até a ciência se faz isso, porque o que nós sabemos da ciência que vem até nós pelos jornais, por publicações científicas, são sempre os sucessos, mas nunca se contam que eles vêm acompanhados de fracassos, de coisas que foram inócuas e por aí vai. Não vendem a ciência como uma grande produtora de soluções, quando o fracasso, o erro, a mesmice é a regra, certo? E o pensamento também é importante, principalmente com a ideia de se pensar, de se planejar, de se ter em mente um foco, certo? E como eu já disse em outras coisas, de nunca precisar, por exemplo, ter um plano B. O plano B, C, D e por aí vai, o alfabeto em diante, ser um acessório para que você chegue nesse plano A, certo? Não que também desistir não seja importante às vezes. Talvez mudar de ideia. Todo mundo é trans, porque a gente está sempre em transformação. Então talvez a ideia de hoje, daqui a 2 anos, ou até menos 6 meses, não faça jamais tanto sentido. E talvez o que hoje faz, que 6 meses depois passou a fazer sentido, daqui a 2 anos volte a fazer sentido que era de 2 anos atrás. A gente nunca sabe, como eu disse, estamos sempre em transformação. A vida, a relação entre a idealidade, a nossa vontade e o que nós vemos, é uma relação, de certa maneira. Nossas representações são, de uma certa maneira, estão num conflito dialético, uma praxis dialética do modo de ver, de sentir, de pensar o mundo com o que a realidade nos responde, certo? Nesse momento, nessa disputa eterna, confusa até, sim, é muito confusa, uma disputa. Se você for como eu, fã de Battlefield, você vai ver o quanto uma guerra é confusa. Tiroteio, balas unindo para todo lado, bombas explodindo, você ficando atordoado, certo? Por quê? Porque a realidade é atordoante, certo? Aquilo que te causa, que te estimula, que te motiva, ou seja, aquilo que são suas vontades, que é sua vontade, pode vir a se tornar uma representação do quê? De algo totalmente pervertido pelo senso comum. E nessa representação pervertida do senso comum, pode surgir uma nova novidade, algo genial. Van Gogh, Picasso, Cândido Portinari, por exemplo, tinham essas visões pervertidas, essas representações pervertidas da vontade, do mundo como nós estamos, certo? Como nós vemos, como nós sentimos, que nos leva a fazer isso.
E eles representaram isso em suas obras de arte, disformes, disruptivas, uma miscelânea de cores, representar, por exemplo, a guerra como a mãe abraçada no filho morto, algo muito, muito mais potente do que pensar, por exemplo, nos meros soldados trocando tiro, ou como nós, eles, membros do século XIX, século XX, dos homens jogando bombas de aviões, certo? Canhões de longo alcance, certo? Mas também o que te torna virtuoso é o não pensar. O jazz, que é baseado numa improvisação normalmente, seja do mais modernoso ao mais tradicional, que seria o hard bop, para os mais vanguardistas, como o vanguard jazz, cool jazz e por aí vai. Basicamente aquela disputa entre Miles Davis e Art Blakey, todos eles são baseados em improvisação, mas eles conhecem ritmos, eles conhecem temas, eles conhecem escalas, eles têm isso em mente, eles pensam nisso quando atuam, certo? Em razão disso, que eles têm como esses motivadores e essa improvisação, quando eles perdem a noção, não é perdem a noção, mas quando já está tão dentro deles essas escalas, os ritmos, tudo, que eles se tornam virtuosos. É quando a gente naturaliza uma técnica, entendeu? Se vem a virtude, virtuosismo. E bom, é o que eu digo, pensem sim, pensem bastante, não se aflijam pelo passado, não se aflijam pelos erros, não usem os erros apenas para pensar, para se remoer, mas para reflexão, para servir de ponte para o futuro. E pensem, estudem para fazer cada vez melhor, certo? Este é um canal pessimista, mas está dando uma ideia sobre quando você se desliga de si, deixa a vontade e fica apenas representando isso, essa perca da vontade, que é quando você se liberta de tudo, certo? E o pessimismo que estamos presos a tudo e não há como fugir. Mas nós estamos mostrando que há possibilidade também, porque nos contradizer também faz parte.